Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao Bate-Papos, eu sou Patrícia de Lemburg e hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que eu chamo de drama dos 5x. Passa um pouco sobre a divisão de trabalhos, né, dentro de casa, que eu acho que é um assunto que a gente precisa falar, porque é muito difícil a gente falar sobre profissão, balanço, profissão, maternidade, essas questões mesmo de autocuidado que a gente tanto trata aqui, se a gente não for um pouco no cerne da questão, que é a divisão de trabalhos dentro de casa. Então, assim, partindo do princípio que a gente consiga ter uma divisão de trabalhos relativamente justa dentro de casa, né? Então, vou dar um exemplo aqui de casa. Aqui em casa, o acordo é que eu e o meu marido trabalhamos. Eu e o meu marido cuidamos da nossa filha e eu e o meu marido cuidamos da nossa casa. A gente tem esse lugar de divisão de trabalhos muito claro nos acordos familiares. Contudo, porém, a gente precisa também falar de como que isso funciona na prática, sabe? E isso não entra, eu acho que não entra no mérito do querer fazer a coisa, porque eu acho que, por exemplo, aqui em casa existe uma vontade muito clara de que esse acordo seja cumprido, é o que funciona pra gente, mas existe um grande distanciamento do que é esse acordo igualitário, do que é a prática igualitária. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a gente vive numa cultura machista, concede uma série de privilégios a homens e não tanto às mulheres. Eu não quero dizer que meu marido é machista, que ele não faz, que ele não isso, muito pelo contrário. Eu admiro enormemente meu marido pela abertura que ele tem para se questionar sobre padrões que ele traz desde sempre. E não é só o meu marido, sou eu também, porque eu nasci numa cultura machista. E tem coisas que eu nem percebo que eu reproduzo. E esse vídeo sobre o drama do 5x, ele aborda justamente esse ponto, da invisibilidade das tarefas domésticas. Uma das formas que eu encontrei para me comunicar com meu marido sobre isso foi trazendo esse exemplo do 5x. Então, por exemplo, existe X coisas para fazer. O meu marido tenha de tarefas, por exemplo, 2x. Ele consegue cumprir X. E ele não consegue cumprir outro X. Então a taxa de execução dele é 50% de eficiência. E a minha taxa de execução também é 50%. Só que o que cabe a mim, na verdade, são 5x. E tem outros 5x que eu não consigo executar, porque eu simplesmente não dou conta. Eu acho que o drama do 5x, ele vem desse lugar, entendeu? Se a gente quiser olhar só para as coisas não feitas, eu vou ter muito mais coisas não feitas do que ele. No entanto, se a gente olha para o que foi executado e a quantidade de tarefas que são feitas, eu fiz 5x, eu fiz 5 vezes mais. E isso num sistema de divisão de tarefas igualitário. Então, esse igualitário, ele não é igual. Tudo bem que não seja, entendeu? Porque não é uma questão de competir ou não competir. Tem várias coisas em vários momentos da maternidade onde a mulher realmente está sobrecarregada. Então, não é sobre ficar dividindo exatamente igual. Existem momentos, a gente tem que sempre buscar, né, que essa divisão seja mais justa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existem momentos que a gente precisa simplesmente enxergar que a mulher está sobrecarregada. Momentos como gestar, momentos como o puerpério, momentos como amamentar, que são coisas que a mulher precisa fazer. Então, que ela vai estar executando 5x nessas tarefas. Certamente tem outros 5x que ela não vai dar conta. Ter esse olhar sobre ela tá extremamente sobrecarregada e a outra parte, né, o companheiro vir ajudar nesse processo dos 5x não feitos, eu acho que é uma das grandes
como é que eu posso dizer? Um dos grandes pontos de união do casal. E ao mesmo tempo é um dos grandes pontos de ruptura de casais. Eu enxergo no meu relacionamento que muitos dos nossos conflitos durante esse período de maternidade vieram desse olhar para o 5x não feito. Do meu olhar, da minha clareza sobre o quanto eu estava executando a mais. Eu não queria que fosse diferente, porque eu entendia que precisava ser assim, mas eu queria empatia, um colo, eu queria um conforto, porque para mim não conseguir executar os 10x também é difícil. Então a gente precisa olhar para isso e a gente precisa comunicar e a gente precisa botar luz no assunto, sabe? Trazer para consciência, para fazer escolhas conscientes, coisas que fazem parte da nossa criação, coisas que são arraigadas, coisas que são culturais, elas não são desconstruídas do dia para a noite. Olhar no olho, encontrar a humanidade da outra pessoa, quando duas humanidades se encontram olho no olho, aí a gente consegue uma comunicação genuína, uma comunicação verdadeira, uma comunicação amorosa. E a partir desse lugar, né, dessa conversa amorosa, trabalhar a empatia, sabe? Comunicar as diferenças, comunicar os fatos que acontecem. E se a gente parte desse lugar de assumir isso, a gente está numa situação muito mais privilegiada, muito mais consciente para conseguir ir mudando isso conforme for possível. Acho que é isso. Até o próximo vídeo.